bem cedo e ver o dia a nascer, e o mato molhado anunciando. Bom dia, meu querido ouvinte. Este é mais um dia que o Senhor nos fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Com alegria estamos de volta ao seu lar com o programa 30 Minutos com Deus. Uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Programa apresentado pelo pastor Ivan Andrade dos Santos. Querido irmão, querido amigo, mais uma vez estamos juntos através dessa emissora, Rádio Difusora de Salinas, com o nosso programa 30 Minutos com Deus. E nesta manhã de domingo, dia 9 de novembro de 2025, estamos juntos, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. E a primeira música de hoje é Foi na Cruz, Alvo Mais que a Neve. Preste atenção na mensagem cantada, essa mensagem toda especial que pode mudar a sua vida. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo. Quero ser alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei, mais alvo, mais alvo, mais que a neve.
Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Agora eu quero cumprimentar nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que foram agraciados com mais um ano de vida nessa semana que passou. Sinta-se abraçado por Deus, pelo pastor Ivan. Você vai escutar a música agora, A Cruz Era Pra Mim. Pedro Henrique canta. Naquela via percorreu, rastro de sangue ele deixou por todo lado. No mesmo instante em que morreu, eu estava sendo por amor ressuscitado. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar. Tudo isso eu sei, sofreu por mim. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus, Jesus. A sua dor me trouxe alívio, sua angústia trouxe paz, sua ferida trouxe cura, seu desfazer me refaz. Tudo em ti se fez maldito, pra tua graça me alcançar. E tudo isso eu sei, sofreu por mim. O prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico. A cruz era pra mim, o prego era pra mim, a lança que cravaram em seu corpo era pra mim. Seu desamparo foi calor pro meu abraço, seus pés pregados desataram os meus passos, e o seu silêncio pôs um cântico em meus lábios. Jesus, Jesus, Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós
povo reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Este sangue te alcançou, esse sacrifício te limpou, ele te fez livre, ele te justificou do pecado. Você é livre nele, você foi alcançado. Aleluia, aleluia. A cruz era pra mim, o prego era pra mim. Você está ouvindo o programa 30 Minutos com Deus, uma mensagem de amor e esperança da Primeira Igreja Batista de Salinas. Neste instante eu quero dar um abraço especial em todos aqueles que domingo após domingo escutam o nosso programa. Aqueles que moram pertinho de Salinas, aqueles que moram em outras cidades aqui de Minas Gerais, ou outros estados, ou mesmo em outros lugares no mundo, né? Em Moçambique, tem uma irmã lá nos Estados Unidos e outros que escutam sempre o nosso programa. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e amigos. Orem por nós. Você vai ouvir Ele Escolheu os Cravos, com Fernanda Brum. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor levou no meu lugar. Oh, a cruz, os cravos, aleluia. O que levaria um pai a entregar e dar a vida do seu próprio filho? O que levaria um filho a obedecer seu pai, se entregando à morte? Mesmo sendo Deus, se doou, da cruz não fugiu. Ele me amou de tal maneira que escolheu os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus e seus. A mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Os cravos que feriram seu corpo eram meus
ter sido meu. Todos os meus pecados, minhas enfermidades foram levadas naquela cruz, naquela cruz. E agora vamos ler a palavra de Deus em João capítulo 19, o verso 30. Diz assim a palavra de Deus: havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que o Senhor nos abençoe. Meu querido irmão, meu querido amigo, eu quero refletir com você neste momento sobre o sacrifício de Jesus na cruz. Talvez essa mensagens como essas, muitas igrejas, muitos grupos têm deixado de proclamar, têm deixado de pregar. Vivemos um tempo em que parece que as pessoas têm se esquecido dos ensinamentos das Escrituras, esquecido do sacrifício de Jesus. E a cruz, meu amigo, não é apenas um símbolo religioso, mas o caminho para a nossa salvação, o preço do perdão e a manifestação suprema do amor de Deus por nós. A cruz representa a transformação de nossa história espiritual e da humanidade. Jesus não apenas morreu pelos nossos pecados, mas tomou sobre si nossa ansiedade, nossas dores, nossas frustrações, trazendo cura e paz. E ao olharmos para a cruz, devemos ir além da dor e compreender a verdadeira liberdade que ela oferece. O sacrifício de Jesus na cruz pagou a nossa dívida, quitou a nossa dívida. A Bíblia fala, inclusive o apóstolo Paulo, ele fala que a nossa dívida, a cédula da nossa dívida foi rasgada. É como se a promissória, aquilo que nós não podíamos pagar, foi rasgada ali na cruz. Jesus deu a sua vida, e quando ele falou está consumado, ele não estava apenas concluindo sua missão, mas estava declarando que o preço pelos pecados da humanidade havia sido totalmente pago. E a palavra que aparece lá, a palavra consumado, que na língua grega ficou registrado tetelestai, significa que tudo foi feito. O sacrifício de Jesus foi definitivo e a dívida dos nossos pecados foi paga uma vez por todas. Ele tomou nosso lugar, levando o castigo que era nosso, e essa ação nos libertou da culpa e da condenação do pecado. A cruz é o lugar onde fomos libertos da escravidão do pecado, não apenas por perdão, mas também para viver em liberdade, para vivermos com um propósito novo, com esperança. E a cruz é a vitória sobre o pecado e a morte. E essa cruz também, quando Jesus falou está consumado, quando ele derramou seu sangue na cruz ali, ele demonstrou o seu amor incondicional que nos alcançou. Lá em Romanos 5,8 está escrito: Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a cruz é a manifestação mais profunda do amor de Deus por nós. Deus não nos amou porque éramos perfeitos ou merecedores, mas porque Ele escolheu nos amar. Jesus morreu por nós, mesmo sendo rejeitado e desprezado. Este é o amor incondicional de Deus, que não depende de nossas ações, mas da sua própria natureza. E esse amor transformador nos desafia a amar aos outros da mesma forma, sem exigir nada em troca, sem esperar a perfeição, mas entregando o melhor de nós mesmos. E quando nós entendemos esse amor, nós somos transformados em nosso relacionamento com Deus e com os outros. Meu querido irmão, meu querido amigo, a mensagem da cruz, a vitória, o grito de Jesus ali na cruz, está consumado. Nessas palavras, Jesus está trazendo vitória sobre o pecado e a morte. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versos 54 e 57,
Nós lemos: mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita: a morte foi engolida pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então trouxe vitória sobre o pecado e a morte. É isso que o apóstolo Paulo disse aos Coríntios, e é isso que ele diz a nós também, através do Espírito Santo. Então a morte de Cristo não foi apenas para perdoar os nossos pecados, mas também trazer vitória sobre o pecado, sobre a morte. E quando Jesus ressuscitou, derrotou definitivamente a morte. E o pecado então não tem mais poder sobre nós, e a morte não pode mais nos separar de Deus. No domingo passado nós falamos sobre o dia de finados, sobre a esperança que nós temos em Cristo, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus não foi apenas um evento do passado, mas uma vitória presente e permanente para aqueles que creem nele. A morte perdeu sua autoridade e agora vivemos com liberdade em Cristo. A cruz e a ressurreição nos chamam a viver uma vida vitoriosa, sem a condenação do pecado e com a certeza da eternidade com Deus. Portanto, meu amigo, se você está vivendo sem esperança, se você está vivendo inseguro aqui, não sabe dessa verdade, não sabe onde vai passar a eternidade, é hora de você voltar para Jesus, para a sua palavra e confiar nele. Ao refletirmos sobre o sacrifício de Jesus, lembramos que a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas o ponto de virada da história onde Deus nos ofereceu a redenção. E essa cruz nos chama a viver em liberdade e a amar como Ele amou e a viver a vitória que Ele conquistou. Portanto, meu amigo, minha amiga, abra o seu coração agora e receba o Jesus ressurreto no seu coração, na sua vida, e comece a viver com propósito e certo de que quando você fechar os olhos, você estará para sempre com o Senhor. Amém? Amém.
Querido Deus, nosso Pai, neste momento, mais uma vez, eu quero te agradecer pelo grande amor do Senhor por nós, revelado ali na cruz do Calvário para nossa salvação. Oramos, ó Deus, pedindo que o Teu Espírito Santo convença os nossos ouvintes a se renderem a Cristo Jesus, a receberem esse presente que veio dos céus, o Senhor Jesus, que perdoa os nossos pecados e que nos traz a vida eterna. A certeza de que não estamos sozinhos aqui nesse mundo e nem na eternidade. Senhor, consola os aflitos, os enlutados e sara aqueles que estão no leito de dor. É a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Visite a Primeira Igreja Batista de Salinas, na Praça JK, número 101. Nossos cultos são nas terças e domingos, às 19h30. E nossa Escola Bíblica Dominical, às 8h30 da manhã. Primeira Igreja Batista de Salinas, Praça JK, número 101, bairro Alvorada. E visite a Igreja Batista da Esperança, que é uma congregação da Primeira Igreja Batista de Salinas, na rua Vereador Lincoln Gonçalves, número 78, antiga rua 15 de novembro. Nossos cultos são nas quartas-feiras e domingos às 19 horas. E nossa escola bíblica nos domingos às 8h30 da manhã. Volte a nos ouvir no próximo domingo às 6h30 o programa 30 Minutos com Deus. E tenha um bom dia com Jesus.